tudo bem? Vamos lá, mais um vídeo, podendo contribuir aí para vocês. Hoje o vídeo é sobre a forma de redação para a prova. Então muitas pessoas perguntam aí, qual que é a melhor forma de elaborar a redação, de escrever, fazer o texto que será avaliado no momento do certame. O edital indica a seguinte situação: será sorteado um ponto de cada um dos livros exigidos. Ou seja, para a linha 2 aqui, que é a linha que nós estamos trabalhando, é o livro de transconstitucionalismo, que é comum às duas linhas, o livro do Duque e o livro do Canários. Então, de cada um dos livros será sorteado um ponto, e dos 3 pontos você terá que redigir a dissertação e, lembrando, interligando-os, fazendo uma relação, uma convergência entre as ideias. Então, qual é a melhor forma de elaborar a redação para esse processo seletivo? Primeiro ponto que você tem que lembrar é a questão de metodologia. Isso é o ponto, digamos assim, essencial do seu texto. Antes de começar a redação, eu sugiro que pegue, lembrando aqui, o edital diz que serão fornecidas 3 folhas, ou seja, você poderá escrever até 6 páginas. Então, esse poderá, no caso, para você que está estudando bastante aí, que está se dedicando, não é poderá, é deverá. Você escreverá as 6 páginas da primeira à última linha, perfeito? O máximo que conseguir expor de ideias ali, sempre coerentes, lembrando disso, não escreve besteira, escreva ali o máximo que você conseguir do conteúdo que estudou, e como espero que você esteja estudando bastante, vai escrever as 6 páginas de conteúdo, tudo bem? Então, o que é o primeiro ponto? Fazer uma coluna vertebral metodológica do que você vai escrever. Pense o seguinte: quando você pega um livro e vai estudá-lo, das primeiras páginas, o que tem? O índice. O que o índice ele nos mostra? Ele nos mostra a estrutura metodológica daquele trabalho, como ele foi dividido e qual foi a lógica, o raciocínio que foi seguido ali. Então, primeiro introdução, segundo capítulo, terceiro capítulo, até a conclusão. Geralmente, as introduções e as conclusões dos livros, e aqui isso até ajuda na hora da redação da dissertação, geralmente eles trabalham todos os pontos, de forma bem resumida. Então, se você pegar geralmente o livro que tem introdução, fala, o livro trata, presente obra, trata disso, o primeiro capítulo abordou tal. É isso que você precisa fazer na sua prova. Sorteados os 3 temas, no primeiro parágrafo você já faz uma ideia geral do que você irá abordar em todo o seu texto. Então, por exemplo, olhando aqui, vamos supor que caiu o seguinte tópico: direitos humanos, do livro do transconstitucionalismo. Direitos humanos, direitos fundamentais, Estado transconstitucional. Caiu também o tópico do Duque, o último, dever de proteção do Estado como dever fundamental, e caiu do Canários aqui, direitos fundamentais e legislação de direito privado. Então, no primeiro parágrafo, você vai indicar qual que foi a metodologia do texto. Sugiro que na página de rascunho, que será entregue no dia da prova, você faça um esboço geral. Escreve ali tudo que você lembra. Direitos fundamentais e legislação de direito privado, livro do Canários. Aí você já faz um rabisco ali, puxa os subtópicos que você estudou, coloque ali um geral das ideias que você lembrou. Ali do livro do Duque, dever de proteção do Estado, aí você escreve ali tudo que você lembrar sobre o que trata aquele subtópico. Com aquilo, você pensa numa linha geral que irá seguir no seu trabalho. Vamos supor que aqui no nosso exemplo você vai iniciar seu texto tratando dos direitos humanos e direitos fundamentais, o Estado transconstitucional, que é o primeiro ponto do livro do Marcelo Neves. Então, no primeiro parágrafo você escreve ali, olha, o presente texto abordará inicialmente sobre os direitos humanos, abordando e indicando como os direitos fundamentais extraídos desses direitos humanos, principalmente dos tratados de direitos humanos que temos com vários estados signatários, indicam a existência de um Estado transconstitucional e a existência de pontos convergentes dentro das várias constituições de cada um dos países que dão indícios
de que existem alguns direitos que são reconhecidos em todos os estados e, por isso, devem ter uma proteção transconstitucional. Logo em seguida, será demonstrado como que o Estado, dentro dessa lógica de direitos fundamentais, atrai para si os deveres de proteção. E aí o Estado, quando ele aborda deveres de proteção, ele prevê deveres fundamentais que o próprio poder público e até mesmo os privados, as pessoas privadas, devem agir para com isso. Devem agir para com que torne efetivos esses direitos e, logicamente, deveres fundamentais. E, logo em seguida, o texto também abordará como que diversas legislações do direito privado indicam, na verdade, proteção de direitos fundamentais que são previstos, em última análise, até mesmo em tratados de direitos humanos transnacionais. Percebam, aqui, de uma forma bem tosca, bem por alto, bem rápida mesmo, eu fiz uma metodologia do que eu escreveria num texto. Então, lógico, você pode concordar comigo ou não por esse raciocínio que eu fiz, mas se sorteassem esses 3 temas, eu iniciaria falando do mais, que seria aqui os direitos humanos e o Estado transconstitucional do Marcelo Neves, fecharia um pouco no que o Duque trabalha com o dever fundamental do Estado, o dever de proteção do Estado e deveres fundamentais, e fecharia ainda mais lá no livro do Canários. Perceba que foi até coincidência os 3 pontos que eu vi aqui por alto, mas são 3 pontos que indicam que você consegue fazer um raciocínio como se fosse um funil, viu? Dos vários tratados humanos que tem previsão aí de direitos de proteção às pessoas, fechando dentro dos deveres fundamentais que o próprio Estado ele atrai para si dentro da Constituição, e fechando ainda mais nas legislações infraconstitucionais que fazem também essa proteção dos direitos fundamentais. E aqui, em destaque para o livro do Canários, as legislações de direito privado. O que é importante? É importante que no primeiro parágrafo o examinador já tenha ciência do que você vai escrever. No primeiro parágrafo ele já tem uma noção do que vai tratar o seu texto, qual será a sua linha de raciocínio, qual será o norte que você vai seguir durante toda a redação. Então tome cuidado para não escrever um texto que no primeiro parágrafo fale de uma coisa, no segundo parágrafo fale de outra, e cada parágrafo fale de um livro e fique desconexo. Quando você faz esse corte metodológico no primeiro parágrafo, já indicando o que você vai fazer, você já deixa claro e já dá, até mesmo facilita o momento da redação, o que o texto e a sua redação vai tratar em cada um dos pontos. Eu até observo, geralmente nos livros, o autor na introdução ele fala de capítulo. No capítulo 1, trabalhamos com tal ponto, em seguida no capítulo 2. Claro que na sua redação você não vai colocar assim, no parágrafo primeiro, separando bonitinho, mas joga ideias. Inicialmente, o presente texto trabalhará com o raciocínio dos estados transconstitucionais, e escreve tudo mais que você lembrar ali sobre aquilo. De forma bem sintética, claro, você está no primeiro parágrafo. Logo em seguida, de maneira mais específica, abordará como que até mesmo essa ideia de Estado transconstitucional pode indicar alguns deveres que são inerentes ao Estado. O Estado deve agir para que respeite-os. E em seguida, o texto demonstrará como que as legislações de direito privado indicam essa releitura de um sistema jurídico em verdadeiro diálogo de fontes, que busca direitos humanos até em tratados como eu diria, em tratados humanos, em tratados internacionais, né, fora da ideia de soberania do Estado nacional. Isso tudo já dá uma direção para todo o seu texto, o raciocínio que você vai seguir no momento de escrever. Tudo bem? Não sei se vocês perceberam, por exemplo, no começo do vídeo eu já indiquei que eu iria trabalhar no vídeo de uma forma geral. Isso é, de certa forma, uma metodologia. Já nos primeiros 30 segundos ali, vamos indicar hoje na aula quais serão os procedimentos que você pode usar para redigir a sua dissertação, criar uma metodologia, explicar se a metodologia foi utilizada. Então, aqui, se vocês prestarem atenção, o próprio vídeo já faz uma reinterpretação do que seria essa metodologia.
Deu até uma técnica de oratória que é utilizada em palestras, em eventos, até os mesmos professores, bons professores, têm esse método também. Já no começo da aula a gente explica o que é o todo que ele vai falar na aula, e depois no decorrer da exposição ele vai tornando mais específico cada um dos tópicos que apresentou ali de maneira inicial. Perfeito? É aí uma das primeiras dicas quanto à redação do texto. Lembrando, escreva as 6 páginas, escreva o máximo que puder. Lembrando sempre dessa estrutura metodológica, no primeiro capítulo aí, no primeiro parágrafo, você escrever qual que vai ser a linha de raciocínio, o caminho que irá trilhar durante a elaboração da sua resposta, da sua dissertação ali. E lembrando também nos últimos parágrafos ali, sempre fazer não uma conclusão, mas fazer algumas considerações finais que façam, de certa forma, consiga concluir. Não concluir no sentido de eliminar dúvidas ou eliminar críticas ou eliminar pontos de vista contrários ao seu, mas de fazer um link entre os temas, as ideias que você abordou durante todo o texto. Perfeito? Lembrando sempre que nos últimos parágrafos você faz aquele encerramento, como se fechasse o trabalho ali, de certa forma, encerrando uma abordagem, uma análise ali dos pontos que foram sorteados. Perfeito? Aquele abraço e até a próxima.